Vou iniciar a gravação, vou iniciando aí para disponibilizar depois. Antes da gente começar a aula, eu vou mostrar um problema que deu comigo e acabou até comprometendo um pouco essa aula, né, que nós estamos. A gente ia falar de comunicação direta e indireta e eu acabei tendo problema com o Node. Eu só consegui identificar agora. Ficou vários processos do Node travado na memória e o emulador não rodava mais, né? Eu, por acaso, tive a feliz ideia de dar uma olhada aqui no gerenciador para ver o emulador aqui rodando. E aí eu vi um monte de Node aqui, foi aí que eu fui. Tinha um monte, tinha uns, sei lá, 10, 12, 15, não sei quantos não. Runtime, emuladores desse aqui rodando, runtime rodando. E aí eu derrubei tudo, foi aí que eu consegui fazer com que esse emulador rodasse. Tá? Acho que chegou um colega aqui. Não, já chegou direto. Tá? Então a gente vai dar uma aula um pouco diferente hoje, porque acabou comprometendo de fato isso mesmo. Né? Eu estou desde ontem, na verdade, travado nisso aí e o troço não saía do lugar. Eu cheguei a preparar alguma coisa. Foi pouca coisa, mas eu vou mostrar pelo menos a parte da comunicação direta que eu preparei. Porque essa comunicação direta, na verdade, a gente já está usando, né? A gente já está usando. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu não compartilhei minha tela. Beleza. Então, a gente tem duas formas de fazer comunicação entre componentes. Uma é a mais simples, ela é tão simples que a gente até fez, eu só não formalizei ela ainda até agora. Eu vou formalizar agora, né? Que é a comunicação direta. O que é a comunicação direta? É a comunicação de um componente pai para um componente filho. Ponto, é só isso. Então, um componente pai importa um componente filho e eu transmito dados de um componente pai para um componente filho, através das props, que a gente já está usando, na verdade. Então, o que eu fiz aqui? Eu criei, né, usando aquele padrãozinho nosso C08, que é o oitavo componente, então eu criei uma pasta direta, dentro da pasta components, porque tem dois filhos aqui, então eu criei direta, e aí eu criei dentro da pasta direta, eu criei um componente pai e um componente filho. Tá? Bom, no componente pai, eu importei o componente filho, eu dou um import, então o componente pai, ele sempre reconhece o componente filho. Então, nesse reconhecimento, nesse import, eu consigo pegar valores através, por meio das propriedades, e transmitir esses valores para o componente filho, coisa que a gente já fez até algumas vezes, sem formalizar, que isso é uma comunicação direta, mas a gente já fez algumas vezes. E no componente filho, como é que eu recebo essas props? Como é que eu recebo esses valores? Eu recebo por meio das props. Tá? Eu posso usar o destruct aqui, né, e não colocar props, posso receber A e B direto, enfim. Mas aqui eu estou recebendo esses valores que foram enviados pelo componente pai, via as propriedades. Então, eu já fiz um... Deixa eu mudar aqui o tema para branco, para facilitar vocês um pouquinho, na hora de visualizar na gravação. Então, beleza, eu já tinha feito algumas coisas aqui, né? Esse problema que eu tive hoje aí. Vou comentar esse cara e vou comentar... Chegou um colega aqui, só um minuto.
Boa tarde, Raíza. E vou comentar o... Deixa eu botar para lá. E vou descomentar a comunicação direta desse componente 08 aqui. Então, um componente sai, esse componente eu já coloquei até o 09 também. O 09 a gente vai gastar um pouquinho de mais de tempo, mas eu não consegui preparar a apresentação dele, formalizar a apresentação. Prometo fazer isso essa semana ainda. Para quem chegou atrasado, eu tive um problema com o Node aqui. O Node meu ficou agarrado. O Node ficou agarrado na memória. E aí eu não conseguia emular mais. Tá? Só vou abrir um pequeno parênteses aqui. Só um minuto aqui que eu vou resolver só uma coisa aqui. Peraí. Eu estou em aula, não posso falar agora não. Pode ser, eu acho que pode ser, tem que ser até dia 31. Não pode ser esse horário. Depois eu posso, minha filha, eu não posso falar. Esse horário não adianta mais. É até dia 31 que eu tenho que fazer. Eu não posso falar que eu estou em aula. Tá bom? Deixa. Uma campainha, coisas de... Você está em casa, né? Campainha toca, alguém bate, você vai lá. Então, o que eu estava falando? Estava falando da comunicação. Bom, deixa eu vir aqui. E aí eu vou entrar no componente pai. Vou dar uma salvada aqui. Salvar tudo, porque senão ele não vai renderizar. E aí a gente, o 09, por enquanto ainda não. Tá? O pai eu chamei 3 vezes, né? Por isso que ele está aparecendo o X e o Y aqui. Esse daqui é o X, esse daqui é o Y, esse aqui é o X, esse aqui é o Y. E no filho, eu simplesmente mostro os valores de A e B aqui, posso colocar na frente. Deixa assim mesmo. Ou posso colocar embaixo do jeito que eu coloquei aqui. Tá, isso aqui não é mais novidade para a gente, porque a gente já fez alguns exercícios aqui, até mais simples um pouco, usando essa transmissão de valores de um componente para o outro. Lembrando que quando eu reconheço, quando eu transmito um dado para um outro componente, eu tenho que reconhecer esse componente dentro desse arquivo. Então, eu tenho que importar esse componente desse arquivo. O pai importa o filho. No filho, eu não tenho nenhum importe do pai. Tá? Essa comunicação aqui é chamada, oficialmente chamada, né? Formalmente chamada, melhor assim, de comunicação direta, aonde que você tem um componente que chama um outro componente, esse outro componente ele tem que ser importado nesse componente pai, e aí a gente transmite os valores que a gente está querendo via as propriedades. Na verdade, como eu falei, a gente já tinha feito isso aqui em alguns casos. Aqui, no caso, só tem um componente, mas o min max ele está sendo chamado via o appmain. E o appmain está mandando valores para dentro de min max. Então, nesse caso aqui, o appmain é o componente pai e o min max, por exemplo, é o componente filho. O mesmo acontece com os outros. O aleatório, tá? O título e subtítulo. Isso aqui é um componente pai, tanto que eu tenho que importar ele aqui, ele está comentado, por isso está comentado aqui em cima também. E aí eu transmito os valores que eu estou querendo via propriedades. Aconteceu a mesma coisa com o contador. O contador ainda teve uma característica, além
que eu pude inicializar com valores padrão, caso o pai não transmita valor nenhum, então não transmitiu valor nenhum, então ele vai lá e assume o determinado valor que eu coloquei lá como default, e a partir daí a gente vai incrementando ou decrementando, do jeito que a gente fez esse contador aí. Tá? Então, esse tipo de comunicação, ela formalmente é chamada de comunicação direta. Fizemos isso em alguns outros aí. Um multi eu não lembro, mas toda vez que a gente passa algum parâmetro daqui para lá, é o multi não, o primeiro não, min max, o aleatório, o título, o subtítulo, o botão eu não fiz, e o contador a gente fez com comunicação entre componentes também. Beleza, até aí tá assim, tá entendido, creio eu, porque a gente já usou, a gente basicamente só está, de fato, formalizando o conceito aqui. Show? Podemos continuar? Alguma dúvida aí? Beleza. Bom, agora eu vou fazer, que eu não preparei aqui, e eu vou preparar para vocês depois. Então a gente tem um acesso, tem as instâncias do componente, tem os parâmetros que a gente estava mandando, e aí parou aqui. Depois eu vou terminar, por causa daquele problema que eu relatei aí, do Node ficar travado. Ficou vários processos do Node aqui, ó, na memória, vários, o gerenciador de tarefas. Depois que eu falei, pô, não pode, tem uma coisa errada com o Node. Quando eu abri o gerenciador de tarefas aqui, que aparece o Node aqui embaixo, aqui, ó, rapaz, devia ter uns 15 processos desses aqui. Processos que eu nem estava usando mais. Aí acabou gerando esse problema aí, que eu atrasei. Com isso foi bom, sabe por quê? Eu descobri dentro do... Vou abrir aqui, ó. Dentro do React, da página oficial dele, ó, tem um emulador aqui, ó, que... Ah, meu Deus. Só falta eu não lembrar onde que tá. Cadê ele? Aqui, ó. Foi esse emulador aqui. É o Snack. Ó, cadê ele? Chamei ele agora. Acho que é Snack. Assim. Bom, depois eu mostro. Ele é um emulador e eu consigo utilizar a resposta dele aqui, ó. Tá aparecendo um Hello World aqui. Eu vou botar naturalmente. Mengão é o melhor. É o melhor, é um. Vou salvar. E ele atualizou aqui, ó. Então, quem tiver com um problema aí, de repente, um pouco mais grave aí, de memória, de acesso a uma máquina que eu consiga rodar, esse Snack, você consegue fazer ele rodar. De boa. Tá? O que a gente fez de código, eu posso simplesmente fazer o esquema do copiar para cá. Então eu posso pegar essa pasta aqui, ó. Posso pegar essa pasta aqui, vou abrir aqui. Ó, vou pegar essa pasta aqui e vou jogar para cá. Beleza? Importando. E tenho que fazer o app aqui, que também o nosso é diferente do deles. Importando. Então, vou apagar o deles, né? O que estava aqui. Vou excluir.
Pronto. Tá aqui, ó, nosso último contador que a gente acabou de fazer. Tá? O SR nosso está aqui, a nossa pasta components está aqui, ó, direta, indireta. Direta a gente acabou de ver, indireta eu vou ver agora. O appmain, ele está no contador, porque... Então, vou dar uma salvada aqui. Tá? Então, eu consigo ir mexendo sem problema nenhum. Tá? Igualzinho que a gente tem feito aí nos nossos projetos. Só que aqui é mais leve esse contador, né? Esse emulador. Posso abrir um Android, posso mandar rodar no meu celular, gerando QR Gold, como a gente faz com o Expo lá. Posso mandar executar aqui. Tá? Ele está pedindo uma senha aqui agora, não sei porquê. Mais cedo não pediu. Não sei nem se a senha é essa, não é. Tá? Não quero rodar no meu computador. Enfim, e posso rodar desse jeito aqui, que já é suficiente para a gente ver o que a gente está programando dentro do nosso app aqui. Beleza? Então, quem tiver aí, de repente, acabei encontrando isso aqui, ó, o text. Ele não tem o autocomplete. Vou botar aqui, números. E aqui eu tenho que, naturalmente, fazer um import, porque ele não tem o auto-import. From React Native. E aqui eu vou chamar o text. E aí ele coloca direto. Tá? É automático. Ele vai salvando automático também. Não preciso dar Ctrl S o tempo todo. Basta eu ir alterando, que ele tem um asterisco. Asterisco. Já colocou lá, já atualizou para mim, beleza. Então, quem tiver aí com mais dificuldade de usar, às vezes o computador está mais carregado, enfim, dá para usar essa solução aqui que eu acabei nessa problemática que eu acabei me envolvendo com os processos do Node, eu acabei descobrindo esse snack, né? O snack.dev. Então, ele está até usando a minha senha do if, LMO Monteiro, não é nem aqui. Eu vou colocar no chat. Tá? É esse cara aí. Bom, vamos lá no nosso exemplo da indireta, né? Comunicação indireta. O que é a comunicação direta? Comunicação direta é a comunicação de um componente pai com um componente filho. Como é que o componente pai reconhece o componente filho? A gente faz o import no pai do componente filho. E aí eu chamo o filho e transmito o valor que eu estou querendo para o filho, via props. Ponto final. Só que, na questão da indireta, eu quero ao contrário. Se o filho tiver um neto, se o filho tiver também um filho, né? A gente, na comunicação direta, é só a gente chamar. Não há problema nenhum. Eu posso passar de um pai para um filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto. Na hierarquia da sequência descendo na árvore, não há problema. Como é que funciona se o filho, o componente filho, quiser mandar mensagem para o componente pai? Eu vou primeiro mostrar aqui, eu vou colocar esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara
sem comentário, e esse cara sem comentário. Então a gente está falando de comunicação agora indireta, tá? Por uma falta de criatividade, os mesmos componentes pai e filho para direta, eu criei pai e filho para indireta, né? Coloquei numa pasta diferente, não coloquei na sequência, porque eu fiquei sem criatividade para nomear os componentes aí. Aí eu preferi jogar para uma pasta para não ter muita confusão aqui. Então, no AppMain, eu chamo o componente pai, beleza. No componente pai, eu quero fazer o seguinte, eu vou pedir para fazer um gerador de número, que a gente já fez. Então, é um gerador randômico, entre o número mínimo e o número máximo. A gente já fez esse aleatório aqui. A fórmula é igual, é tudo beleza, tudo igualzinho. Só que a gente está fazendo agora de uma maneira um pouquinho diferente. Mas a lógica, a gente já até conhece essa lógica aí, porque nesse aleatório a gente já fez essa lógica. Tá? Então aqui é o que eu estou fazendo. Então eu criei uma função aqui no componente filho, chamada gerar números. Esse cara, ele vai receber um min e um max. Tá? Esse min e max está vindo do pai. O min e max eu estou mandando do pai para o filho. Então, nesse momento, nessa parte aqui que está destacado, essa comunicação ela é direta. Eu estou pegando esses valores e estou mandando para o filho. Via props, min, max, o filho recebe min e max via props. Estão aqui, ó. Tá? Beleza. Não, até aí a gente está igualzinho que estava antes. Comunicação direta. Aí, aqui dentro, eu fiz o seguinte. Eu fiz um geradorzinho de número. Um gerador de número aleatório. Que pega o primeiro valor que ele mandou, o último valor que ele mandou, gera o fator, o máximo menos o mínimo, mais um, para ele fazer o shift, né? Ele ter pelo menos um fator, e dou um parse int no número aleatório qualquer, vezes o fator, somado ao mínimo. Se der zero, ele vem para 1. Por exemplo, se o mínimo for 1. Tá? Essa lógica aqui interna, a gente já conversou sobre ela. Tá? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero fazer? Eu quero que esse valor desse número gerado, ele volte para o pai, porque é aqui no pai, ó, que eu estou mostrando o número. Estou mostrando um texto, vou até tirar o texto para a gente não... Depois a gente inclui o texto de novo, e aí a gente vai entender direitinho como é que o texto foi parar aí. Vou tirar o texto aqui também, né? Porque o texto está vindo do filho. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte. O pai manda o min e o max para dentro do filho. Tá? O filho gera um número aleatório qualquer entre esses dois valores e retorna esse número gerado. Esse número gerado, eu mando via props para a função que a propriedade está se referenciando. Então, se referenciando lá no pai. Lembra que a gente falou do botão? Deixa eu abrir o botão aqui, ó. A gente fez, na verdade, 3 formas de executar o botão, né? As 3 formas, e aí eu vou falar dessa aqui, ó. Né? Eu tenho como criar uma função aqui no meio, eu tenho como criar uma função, uma arrow function aqui, ou tenho como criar uma função assim, foi a primeira, inclusive, que a gente criou, e mandar passar aqui o nome da função. Isso daqui significa que eu estou mandando a referência
da função executar. Aqui, ó, vou até escrever o que eu estou falando aqui. Ó. Aqui eu estou mandando a referência da função executar para a propriedade onPress do botão. A gente conversou sobre isso. Só estou relembrando. Tá? Quando eu mando dessa forma, eu só mando a referência dessa propriedade. O que significa isso? Quando eu pressionar o botão, ele vai executar essa função. A gente fez até um exemplo, que a gente colocou assim, ó. O que acontece quando a gente colocar assim? Quando o botão, esse botão aqui, esse return, esse componente, é renderizado, essa função ela é executada e vai ser executada uma vez só, porque o onPress ele não tem referência da função que ele vai executar. Ele já executou, a função já foi executada. Ele não executa de novo a função, ele só manda. Tá? Aqui ele executa, porque toda vez que ele estiver aqui, ele vai entrar na referência, né, no endereço aonde que essa função está e executa ela. Então, o que a gente está passando aqui? A referência da função executar para a propriedade onPress. Isso nós fizemos quando a gente criou o botão. Beleza. Vamos lá no filho. No pai primeiro, perdão. No pai. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos passando exibir valor, que é essa função, nós estamos passando a função exibir valor como referência para essa propriedade. Aqui, ó, isso aqui é uma referência dessa função. Isso aí a gente já assimilou. Tá? E o que função tem a ver? Função, que é a propriedade, é uma propriedade do botão que eu estou mandando para o botão filho. Essa propriedade vai receber esta referência, que é exibir valor. Ponto. Vão entrar lá no função de novo, no filho. O filho, né, ele vai fazer o seguinte, ele recebe o parâmetro props. Está aqui, ó, props. Props tem quantos parâmetros? 3. O parâmetro min, o parâmetro max e a referência de uma função. Então, é isso que props tem. O parâmetro min, o parâmetro máximo, max e o parâmetro função. Beleza. Bom, o min e max são comunicação direta, porque eu estou mandando um valor do pai para o filho. A função, eu estou mandando para o filho a referência de uma função que é do pai. Eu estou mandando para a função a referência de uma função do pai. Beleza. Bom, o que eu vou fazer quando eu pressionar o botão executar aqui? O que eu vou fazer? Eu tenho duas linhas aqui. Eu tenho uma função, tá aqui, ó, uma função com duas linhas. Primeira linha é um gerador de números. É uma função interna aqui que é um gerador de números. Então, ele vai executar essa primeira linha. Então, esse gerador de números, esse gerar números, ele está mandando, a gente está mandando dois valores para ele, max e min. Ele vai gerar um número aleatório ou pseudo-aleatório, né, entre max e min.
dado a fórmula que a gente já até usou, e vai retornar o valor aleatório para uma constante que a gente chamou de n. Então, ele acabou de executar essa linha. Quando ele termina de executar essa linha, né, o valor de n é o valor gerado pela função gerar números. Próxima linha do que está traçado para a função onPress. Próxima linha. Ele vai pegar props.função, que é a referência da função do pai, e vai executar essa função do pai, porque ele sabe aonde que está essa função do pai. Ah, mas ele vai executar uma função que não está nele? Não, ele vai executar uma função que ele está referenciando, porque o endereço dela está dentro da propriedade função. Então, ele vai pegar essa função referenciada pelo filho e vai mandar o n para ela. O que essa função faz? Essa função faz o quê? Seta o número que ele acabou de gerar. Tá? Setou o número que acabou de gerar, falta fazer o quê? Atualizar o número nessa tela. Tá? Vai ficar assim. Ó. Deixa eu salvar tudo aqui. Vai renderizar. Então, setei 0. Por que eu setei 0? Deixa eu fechar esse pai. Porque aqui no pai eu botei o setState como 0. Deixa eu beber uma água aqui, por favor. Botasse 10 aqui, por exemplo, e você começaria com 10. Beleza. Vou clicar no botão executar. Ele vai chamar o filho, vai passar os 3 valores para o filho, sendo que 2 valores são de comunicação direta e um valor é de comunicação indireta, que significa que ele vai mandar a referência de uma função que é dele para o filho. O filho vai executar essa função quando ele fizer a chamada dessa referência lá na propriedade dele. O filho vai usar os 2 valores e o filho vai executar essa função quando ele realizar a função dentro dele lá. Recebeu os valores, aqui, mandou, gerou um gerador, quando eu pressiono o botão, um gerar número, um gerador, com aquela fórmula já batida nossa, gerou, atualizou n, agora ele vai executar essa função. Que função é essa que não está aqui? Ele vai executar a função que está referenciada por essa propriedade, que é a função daqui, ó. Essa função está na memória. Ele vai executar a função que está referenciada, passando o valor de n. Quem é o valor de n? O valor que ele acabou de gerar aqui e retornou. Então, quando eu clicar em executar, ele vai gerar um número qualquer, entre 1 e 60. Ó. Epa. Por que ele não atualizou? Ah, meu Deus. Acabei de fazer, pô. N, passou N. E não exibiu aqui. Vou fazer uma coisinha aqui. Vou mostrar o 0. Ah, deu 0. Tá, então ele está mostrando número. setState, número. Ah, é isso. Tinha um parâmetro a mais ali, que é o parâmetro que eu vou colocar agora. Eu coloquei e tirei, porque eu ia primeiro explicar isso com um parâmetro, depois eu vou colocar mais um outro parâmetro ali. E agora ele mostra.
Tá? Então ele é um gerador, igual o gerador que a gente fez de aleatório aqui, mas passando valores do componente pai para o filho gera o valor e devolve esse valor para o pai. O pai atualiza usando o hook e os state. Então, ele atualiza, né, a variável aqui é número, printa na tela o valor e beleza. Pessoal, antes da gente dar um incrementozinho nesse cara aqui, vocês conseguiram entender a lógica dele? Eu vou descrever isso na transparência depois, né? Para quem chegou mais atrasado aí e não ouviu, não sei se eu não ouviu, se eu não falei, né? Depois que vocês chegaram, eu tive um problema com o Node. O Node ficou agarrado, um processo na memória, acabou me complicando a vida aqui, e eu fiquei resolvendo e não consegui preparar o material para mostrar para vocês. A indireta, a direta eu preparei, tá? Mas eu queria deixar essa explicação aqui. Eu quero saber se vocês conseguiram de fato entender como funciona a comunicação direta. Eu acho que está tranquilo, né? Propriedade a gente já usou, vocês já fizeram a implementação desses componentes. Agora, a indireta, ela funciona um pouquinho diferente. Tá? A indireta, eu não tenho como passar um valor diretamente do filho para o pai, porque o filho não conhece o pai. Eu não tenho o import do pai aqui no filho. Eu tenho o import do filho para o pai, que está aqui. Aí eu uso o componente filho dentro do pai. Agora aqui eu não tenho reconhecimento de filho, do pai. Quem é o pai desse cara aqui? Não sei. Tá? Né, na hierarquia de componentes, do nível acima para o nível posterior, a gente tem reconhecimento direto. Agora, do componente que está embaixo, da camada de baixo para cima, posso fazer a comunicação? Posso, a gente acabou de fazer, só que é uma comunicação indireta, usando uma atualização via um hook, que é o useState, nesse caso, passando a referência da função do pai que utiliza o hook para o filho. E aí o filho faz a chamada dessa função referenciada que foi passada para ele. É o que acontece aqui. O filho faz a chamada da função, mandando um valor que ele gerou para a função referenciada que foi passada pelo pai que ele está referenciando. E aí, quem que ele vai executar? A referência de exibir valor. Ele vai executar essa função. Quando ele atualiza aqui, ele atualiza na tela. A gente pode melhorar um pouquinho aqui, jogar um texto, né? Um texto, set texto. Vou usar useState, né? Eu estava pensando até em usar começar usando o effect hoje, mas com essa história de hoje aí, o negócio, tá? Já que eu vou atualizar 2, eu vou dar um set texto aqui no texto. Aqui eu vou mandar um texto também, tá? Beleza. Estou mandando um texto, sem problema nenhum. E eu vou mandar escrever esse texto, né? Eu quero um texto, o texto é para ser escrito. O texto é para ser colocado lá. Aí, qual o valor do texto? O valor do texto eu vou mandar do filho para o pai. Tá? A função agora não está recebendo 2 parâmetros? Então, lá no filho, eu estou enviando um parâmetro. Vou colocar 2 parâmetros. Número gerado. Vou salvar tudo. Olha o que vai acontecer. Se eu não fiz uma bobagem aqui.
Tá? Vou clicar, primeira vez. Por que ele não aparece a primeira vez? Número gerado, 25. Por que ele não aparece a primeira vez? Porque na primeira vez ele não executa a função referenciada pelo filho. Não executa, por isso que ele não mostra. Então, e aí ele vai gerando os nossos números aleatórios. Mesmo princípio. Passei esse literal para o pai e o pai está exibindo o valor aqui, ó. Ele atualiza a variável texto, aqui ele está atualizando num, poderia ter posto número aqui também, eu só não coloquei para não dizer que é um número daqui, isso aqui é um parâmetro, mas aqui eu botei texto lá também, tá? Então está atualizando, esse número aqui, ó, não é esse aqui, é esse aqui, ó. Esse texto aqui não é esse aqui. Esse texto aqui, ó, vou até tirar aqui, ó, para ficar mais claro ainda. Então, texto, num. Tá? Então, salvei de novo. Só para a gente mudar aqui a mensagem. Vai ficar mais claro ainda que alterou. E aí, ó, botei um 2 pontos aqui ao invés daquela setinha. Show? E aí ele gera, tá, o valor, e ele retorna o valor do pai, né? Se a gente levar ao pé da letra esse conceito, ele não está retornando o valor do pai, ele está referenciando uma função que é do pai e que essa função que tem eu ia falar se a função tem a função. Essa função tem o objetivo de atualizar o valor. E aqui no pai, uma vez atualizado o valor, eu atualizo ele na tela para a gente. Pessoal, deu para entender? Eu vou tentar botar isso aqui até essa semana e aí eu mando para vocês. Beleza? Deixa eu abrir aqui um pouco para a apresentação. Deu para entender? Eu queria que vocês abrissem o microfone aí para falar um pouco também. Porque isso, o nível de abstração dessa comunicação, ela é um pouco maior. Deu para entender sim, professor. Tranquilo. Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo fazer? Alguém não está conseguindo fazer os exercícios? Não deixe para fazer tudo de uma vez. A ideia... por que você não coloca no GitHub seus exemplos? A ideia é para vocês digitarem mesmo. Se eu boto lá, então, que aí é só copy-paste, não vale a pena. Então, a ideia é realmente pegar e... São códigos pequenos, né? Até agora a gente não fez nada absurdamente grande. Tudo muito pequenininho, muito no início ainda. A gente vai aumentar os códigos, né? Claro, mas os códigos nossos aqui, tudo pequenininho, né? Aqui talvez um pouco maior, mas tudo pequenininho aí. Nada grande, não. Beleza? Bom, se não tem mais nada para a gente conversar, eu encerro hoje aqui. Eu ia falar até de um outro conceito, mas eu acho que essa comunicação indireta, principalmente, eu queria que vocês implementassem ela, porque a gente vai utilizar ela daqui para frente. Então, isso aqui
é direta, essa aqui que é indireta, né, a gente vai usar ela, né? Conceito de hook aqui, do hook use state, foi o único que a gente viu. Até o momento foi esse aí. É um conceito importante, né? Da gente conhecer também. Então, dê uma olhadinha na aula passada, na aula do contador. Foi onde que a gente falou pela primeira vez esse use state, e hoje a gente colocou dois novos componentes. Esses dois primeiros componentes aqui, o pai e filho, de coisas que a gente já até fazia, a gente só fez formalizar conceitos que a gente já vinha utilizando. Agora, no filho e no pai aqui da indireta, não. Aqui a gente tem um nível de abstração um pouco maior, consequentemente, a gente precisa saber exatamente, olhando para o código, o que o código está fazendo, né? O que significa essa propriedade sendo chamada com uma função, e não tem função nenhuma aqui dentro chamada função, mas eu estou chamando essa função, não é desse arquivo, é de uma referência que foi mandada para cá, então essa referência está aqui no pai, tá? Essa função que está executando é a função que está sendo referenciada por essa propriedade, que é lá no pai, enfim, isso aí a gente tem que saber, né? Não dá para enxergar, tem que saber que isso acontece. Beleza? Bom, Beleza, tá beleza. se não tem mais nada, a gente finaliza aqui, vou parar a apresentação de novo, e vou parar a gravação também, tá bom?